E hoje o presidente Michel Temer começou a demitir aliados de deputados que foram os chamados deputados infiéis, né, que votaram contra, infiéis no caso da votação, né, da denúncia por corrupção passiva na Câmara. A retaliação aos traidores surge junto à pressão de partidos do chamado Centrão que votaram em massa a favor do presidente. Eles cobram cargos ocupados pelos chamados infiéis. O grupo, viu, Vera, ameaça travar a discussão de reformas e até tirar o apoio a Michel Temer em caso de uma segunda denúncia. O Temer virou refém aí do chamado Centrão, Vera? O problema é esse, né? Quando você faz muita concessão, você fica à mercê desse tipo de tratativa. A gente falou ontem do caso emblemático lá da Bahia, em que ele negociou com o governador petista, o prefeito de Salvador, ACM Neto, ameaçou retirar o apoio e ele teve de voltar atrás. Outros casos como esse vão acontecer, porque aí os deputados do Centrão estão aderindo à realpolitik da mais real, né, ali. Mas eu duvido que o governo vá partir para essa coisa de retaliação, porque isso não tem fim e porque, assim como ele vai precisar do Centrão e dos votos do Centrão, ele vai precisar do PSDB para as reformas numa coisa mais ideológica e de dar um certo peso ali, porque tem os economistas do PSDB que a gente vai falar depois, o PSDB tem uma trajetória de reformas, então para o discurso das reformas, neste caso é importante ter o PSDB. E é por isso que o Rodrigo Maia fez aquela convocação de volta a casa para o PSDB ontem, é por isso que os economistas estão pressionando, é por isso que está essa discussão agora, porque a única razão de ser no início para o PSDB apoiar o governo Temer eram as tais reformas. Se agora, quando elas podem sair, principalmente a da Previdência, que é a mais necessária e a mais difícil, o partido não estiver, aí realmente perde totalmente a razão de ser. Então vai ser um embate. Eu acho que esses partidos do Centrão blefam muito e no fim das contas acabam ficando, porque a eles não resta nada a não ser governistas, né? Mas vai ter essa gritaria por um tempo, Patrick. Você acha que também tem muito blefe nessa questão, Andreasa? Eu concordo com a Vera. Acho que esses cortes, né, essa retaliação que o Planalto promove é muito pontual, é muito mais um recado, né, para as possibilidades de um governo que incrivelmente, apesar, porque o que eu vou dizer agora tem um equilíbrio precário de fato, é um governo que se fortaleceu na Câmara com esta vitória de quarta-feira, ao mesmo tempo em que se tornou mais ainda amarrado a essa Câmara, né? Ele se fortaleceu porque venceu, porque a denúncia não foi aceita. O governo, inclusive, já projeta, o Rodrigo Maia está dizendo hoje, a votação da reforma da Previdência para o final de agosto, talvez primeira semana de setembro. Então, é um governo que tenta retomar uma agenda. Então, para quem estava há 2 meses morto, né, a gente já pensando no que viria depois, está de pé e avançando. Ao mesmo tempo, para ter conseguido essa vitória, fez o diabo, né? Aliás, é curioso a contabilidade das emendas, né, Patrick Santos, pessoal? É uma coisa que a gente poderia voltar adiante. A quantidade de oposicionista, de inimigo do Temer, que subiu à tribuna para atacar o governo, mas que teve lá sua cota imensa de emenda, né? A própria deputada Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia, se eu não me engano, foi uma das recordistas de emenda, né? Tem um elemento importante nesse arranjo todo, que são as emendas, se eu não me engano, impositivas, já são emendas obrigatórias, que não dependem da vontade do presidente. Se fosse simplesmente para comprar todo mundo, o dinheiro não teria chegado assim como foi. Então, é uma Câmara que compreendeu finalmente que a sua existência até o final dessa legislatura, pelo menos, depende da manutenção do governo Temer. E assim eles vão até o final. O que você acha, Madu? Eu acho que é uma dependência de traficante com viciado. É o que vai acontecer daqui até 2018, né? E a droga, o traficante cada vez vende a droga mais caro para o traficante, para o viciado, que é cada vez mais dependente.
São várias as comparações, né, as metáforas que você pode fazer com esse governo Temer, mas como eu já disse ontem, anteontem, né, o que a gente vai ver daqui para diante é mais do mesmo, ou seja, o governo cada vez mais refém do Centrão, que não é Centrão porcaria nenhuma, é o baixo clero. São aqueles deputados que fazem da Câmara lugar, esconderijo para suas bandidagens, né, para suas atividades mais vis nos seus estados, nos seus municípios. Né? Você está lidando com um bandido. Né? Aliás, no Poder Executivo também, você também só tem bandido. Então é uma briga de quadrilhas. Então eu sugiro, mais uma vez, vamos transformar o 3 em 1 num programa policial, porque a gente está tratando mesmo de briga de quadrilha. Não existe nada, nenhum traço de política, nenhum traço de civilidade, nenhum traço de proposta. Ficar discutindo reforma, seja a reforma da Previdência ou qualquer uma, é sofisma. Não existe isso, pessoal. Isso é bobagem, isso é desculpa. É assunto para você ter, para negociar a emenda, negociar favores, negociar cargos. Eu, sinceramente, eu não posso ser desonesto com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos perseguem, né? Não posso. É tudo uma farsa, né? Não existe. Esse governo não tem agenda. O nosso parlamento é um parlamento, na sua maioria, constituído por uma quadrilha, né, que se auto-intitula de Centrão. E é isso que nós vamos apresentar para vocês. Esse é o prato feito, o prato fixo até 2018. Vamos enrolar vocês com isso. Eu acho que existe... Mandem barbantes para a gente amarrar essa linguiça aqui. Existe uma boa possibilidade de se tornar isso mesmo. E aí terá sido... Eu lembro que a primeira coluna que eu escrevi quando eu fui para o Estadão, vai fazer um ano já, em setembro, eu perguntava se o Temer seria Itamar ou Sarney, né? Comparando com os outros dois vices que assumiram em circunstâncias diversas aí na história recente da democratização brasileira. Ele vai caminhando para uma terceira via mais complexa, né? Quase perdeu a cabeça, quase foi apiado e corre o risco de chegar ao final sendo um Sarney na política e não tendo tido o sucesso que o Itamar teve na economia. Então, realmente, existe essa possibilidade dele terminar como um governo que não deixa legado. Eles estão preocupados com isso. Eu senti essa preocupação, que aí não é tão fake, porque... Afinal de contas, está se tratando da imagem que ele vai deixar para a história e ele não quer passar a história como um corrupto que terminou o governo tendo que pagar a mesada ali para deputado para não cair. Então, eles falam muito nessa história de deixar um legado institucional para o próximo governo, promover alguma transição institucional e econômica possível. Para isso, seria importante aprovar a reforma da Previdência e eu vejo uma movimentação real para tentar aprová-la, mas as dificuldades são imensas. A base aprendeu isso daí que o Madureira falou, que é verdade, que a relação é de traficante viciado, e é difícil sair desse círculo aí vicioso para uma coisa mais virtuosa. Diga, Andreasa. Sabe que ouvindo você falar agora, me ocorreu que está em prática de fato, ou pode entrar em prática agora, o tal do semi-parlamentarismo de que o Temer tanto fala. O que eu quero dizer com isso? Que as chances de alguma reforma consistente avançar no Brasil de agora em diante, sobretudo essa da Previdência, que a gente sabe que para avançar terá que ser ainda mais desidratada do que já está, para que isso aconteça, o Rodrigo Maia, que seria uma espécie de primeiro-ministro, e já assume esse protagonismo, teria que fazer essa agenda avançar. Caberia a ele, né, inclusive aumentando ainda mais o seu poder, que já é grande, avançar nessas reformas. E eu tenho a impressão que ele já percebeu isso e não duvidaria de que, numa espécie de acordo com o presidente Temer, que é, a rigor, o fundador desse semi-parlamentarismo. Existe isso. O Rodrigo Maia está numa conversa ali, ele tem um canal direto, estabeleceu um canal direto com a equipe econômica, que era uma coisa que ele não tinha antes. Ele é economista de formação, se eu não me engano, mas atuou muito tempo no mercado financeiro e é um liberal
ali defensor do liberalismo, defensor das reformas, e ele encampou esse discurso em defesa da reforma da Previdência e está tentando fazer disso uma bandeira dele. Se ele conseguir, terá agido, nesse caso, como você diz, como uma espécie de primeiro-ministro ali, agindo diretamente na mediação entre um presidente ali bastante enfraquecido e um Congresso que ele hoje domina mais que o Temer. Pode ser. Eu só não sei se eles estão dispostos a ceder muito no texto a ponto de fazer com que a reforma passe nessa base que é esse varejão que a gente tem visto aí.